Mas afinal, o que é isto de ter fé? Posso eu acreditar em algo que não vejo? Poderá a nossa fé ser aumentada todos os dias? Deus nunca nos pede para crermos sem nos dar evidências suficientes. Jesus suportou tudo isto, morrer por todos os pecadores para nos resgatar da morte e subiu ao céu. Este é o maior exemplo de fé. São necessários homens de fibra que não estejam à espera de ver o seu caminho aplanado e removidos todos os obstáculos. Bom dia, queridos irmãos. Obrigada por estarem aqui. A igreja já vai estando completa. Aqueles também que se encontram lá em casa, obrigada por estarem a assistir à nossa escola sabatina e obrigada por em mais um dia de sábado podermos estar aqui, os que estão presentes, os que estão ausentes, novamente voltarão a poder estar presencialmente na igreja assim que o puderem fazer e serão sempre bem-vindos. Antes de começar a recapitular a lição desta semana, gostaria de começar com uma oração, está bem? Oremos. Meu Deus e bondoso Pai, obrigada pelo privilégio da Tua presença, obrigada pelo privilégio de estar aqui na Tua casa. Senhor, obrigada pelo privilégio da vida que me dás todos os dias e obrigada por poder vir recapitular esta lição. Que sejam os meus lábios apenas a falar, mas que seja o Teu Espírito a dirigir. Que Tu possas pôr no meu coração e na minha boca aquilo que os nossos irmãos precisam de ouvir. Que possamos cada dia aumentar todos nós a nossa fé. É o que Te peço e Te agradeço em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Já vamos avançados no livro de Hebreus. Já estamos aqui na lição 11 e vamos focar-nos esta semana, e esta lição focou-se nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Hebreus. Como o David anunciou, o título da lição é Jesus, autor e consumador da nossa fé. O autor da lição destaca que são capítulos muito apreciados do livro de Hebreus. Vamos então à recapitulação da lição para ver se concordam que estes capítulos que vamos aqui focar-nos hoje são mesmo um dos mais apreciados. Eu vou começar por ler o verso áureo, que também acho maravilhoso. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. É um verso áureo maravilhoso e fala aqui de muita coisa, mas já vamos um bocadinho esmiuçar este verso áureo. Hoje vou fazer aqui uma analogia entre o desporto e a vida cristã. Não sei se alguém que está aqui hoje já correu alguma maratona. Não? Ninguém? Não são dados a desportos? Eu também não. Nunca corri uma maratona, mas sei que é difícil. Tem que haver preparação física, temos que abdicar de muitas das coisas que às vezes gostaríamos de fazer. A alimentação tem que ser regrada e rigorosa. Temos que abdicar de muita diversão com os nossos amigos. Pelo menos o Cristiano Ronaldo é um atleta de alta competição e cada vez que se prepara para um jogo importante, ele segue as regras do seu treinador e segue as regras da alimentação e está ali focado no alvo. E, sobretudo, seguir também aquilo que o nosso treinador nos diz, porque, embora sejamos nós que tenhamos que fazer o sacrifício, temos ali alguém que nos dá indicações do que é que devemos fazer. Considero que a nossa caminhada cristã é igual. Para se poder chegar ao céu e um dia abraçarmos Jesus e desfrutarmos do seu reino, temos que ter perseverança, para não desistir nas provas, nas lutas diárias, para um dia recebermos o galardão, tal como aquele atleta quer receber a sua medalha e assim sagrar-se campeão.
A nossa vida cristã tem de ser pautada por disciplina, obediência e fé. A maioria das pessoas do mundo, pelo menos com quem eu falo, nomeadamente as do meu trabalho, não têm fé em nada, não acreditam em nada. E nós cristãos não temos que ter essa postura, pelo contrário. Temos que ter sempre a nossa fé. Mas será que é a nossa fé, a fé que temos diariamente para enfrentarmos as adversidades, os problemas da vida, é suficiente? Será que estamos sempre com a nossa fé no mais alto expoente? Em Hebreus 11, verso 1, diz-nos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas afinal, o que é isto de ter fé? Posso eu acreditar em algo que não vejo? Posso eu olhar para o céu e achar que o trono de Deus está lá estabelecido? Eu olho para o céu e simplesmente vejo nuvens. E às vezes o sol. Hoje é um dia de nuvens. Acreditam vocês, irmãos, que o trono de Deus possa estar lá estabelecido e que um dia possamos estar com Ele no céu? Eu acho que é possível acreditar, mas para que isso possa acontecer, e eu tenho a certeza que é possível o trono de Deus estar lá no céu, e no capítulo de Hebreus 11, e os irmãos em casa já puderam ler, com certeza, os que estudaram a lição, já devem ter lido todo o capítulo, e diz-nos que a fé é a confiança nas promessas que Deus fez aos seus antepassados e que continuam válidas até aos dias de hoje. Maravilha, hein? Eu vou ler novamente. A fé é a confiança, é confiarmos que as promessas de Deus, que Deus fez há muitos anos atrás, continuam válidas para os dias de hoje. Vamos ver, através de alguns exemplos, como é que conseguimos e como é que é possível, com perseverança, correr a corrida e alcançar o galardão. No dia de domingo, diz-nos assim: o justo viverá pela fé. Este capítulo, o título deste dia é maravilhoso: poder viver pela fé. Afinal, é possível viver pela fé. Gostaria que abrissem as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 a 39. Hebreus 10, 35, 39. Será que existe algum voluntário que possa ler este texto para mim, por favor, para me ajudar? Obrigada, irmão. Ali ao fundo. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que procedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Obrigada, irmão. Vamos perceber o que nos diz o texto e tirar daqui alguns conceitos-chave. Começa pelo versículo 35 a dizer: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Tal como o atleta, se tiver confiança em si e se trabalhar, recebe a medalha. O que aqui nos diz é que, se tivermos confiança nas promessas de Deus, o galardão será grande, será avultado. Porque necessitais de paciência.
Tal como o atleta tem que treinar, cair, levantar. Assim temos nós que ter paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, outra questão, outro conceito, fazer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, temos que ter paciência, confiança e fazer a vontade de Deus para alcançar a promessa. Depois, mais em baixo, diz no versículo 37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Ter a confiança que estamos a lutar, estamos a caminhar, a correr para algo que vai acontecer em breve. E acreditem, irmãos, estamos nos últimos dias. Não nos enganemos, não nos iludamos, estamos nos últimos dias. Mas o justo viverá pela fé. Aqui diz-nos que é possível viver pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tal como o treinador, se o atleta não se esforçar, o treinador não tem prazer nele. Aqui diz-nos que Jesus não tem prazer em nós. Se recuarmos, se voltarmos para trás, se não nos esforçarmos. Nós, porém, eu e vocês que estamos aqui nesta sala e os que estão lá em casa e muitos outros que ainda estão no mundo que um dia podem vir a conhecer a palavra de Deus e a converter-se, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, que isto possa acontecer conosco. Sermos daqueles que somos os que creem para a conservação da alma. É possível viver pela fé, ser paciente, fazer a vontade de Deus e guardar os seus mandamentos e estatutos. Mas, tal como aquele atleta das maratonas, como eu já vos tinha dito, temos que perceber que Deus espera de nós algo. Posso ouvir um amém, irmãos? Que temos que trabalhar, que temos que nos esforçar. Eu não ouvi esse amém. Agora sim. Precisamos ter a nossa fé sempre em alta. Não é possível. Eu sei que não. Vocês vão me dizer, irmã, mas isso é tão complicado. Então como é que eu, com as adversidades da vida, com os problemas, com a falta de emprego, com tudo o que está a acontecer, consigo ter a minha fé em alta? Se medíssemos a nossa fé num gráfico, e todos os que aqui estão já viram que, de certeza, um eletrocardiograma, a nossa fé não é constante. E o eletrocardiograma também não é constante. Se ele fosse uma linha reta, estaríamos mortos. O eletrocardiograma tem picos. Ora vai acima, ora vai mais abaixo, ora volta a descer, depois volta a subir. A nossa fé, se tivéssemos um gráfico de fé, seria medida dessa forma. Vai andando, umas vezes mais acima, outras vezes mais abaixo. Mas o que Jesus não quer é que a nossa fé esteja sempre em baixo. Porque há eletrocardiogramas, quando nós estamos a... Eu digo isto, nunca vi, mas creio que será assim. Quando o coração já está tão fraquinho, quase a terminar a vida, o eletrocardiograma tem ali, não é um risco contínuo, mas os picos são muito pouco elevados. É possível viver pela fé e por isso a nossa fé tem que estar sempre em alta. Por isso Jesus foi o nosso precursor. Jesus é justo e perfeito e é a personificação da fé que agrada a Deus e que providencia a vida. A vida cristã tem tantos desafios, irmãos, tantos. Vocês que estão aqui nesta sala sabem tanto como eu, alguns têm mais idade que eu, já viveram mais tempo, conhecem muito bem que é difícil ter uma vida cristã e ter sempre a nossa fé em alta. Mas temos que estar focados nas promessas de Deus. Tal como o tal maratonista tem de se focar e esforçar para vencer a maratona, nós temos de nos esforçar para alcançar a vida eterna. Esse esforço passa por sermos perseverantes.
Termos a coragem de enfrentar os desafios com força e energia e fazer a sua obra e mostrar aos outros que é possível. Ou seja, conseguirmos aqui mostrar aos outros que é possível. O caminho que Cristo nos traçou é um caminho estreito. Com certeza vocês já leram na Bíblia sobre a porta estreita, o caminho estreito. Exige abnegação, mas Jesus veio mostrar que isso é possível. Por isso se fez homem e suportou todas as angústias e sofrimentos em si mesmo, para que possamos viver pela fé. Nós podemos ter fé em Deus, eu posso ter fé em Deus. Sim, irmão, está ali um irmão que gostaria de intervir. Obrigada. Só uma intervençãozinha, irmã. Sim, sim. O que eu mais gosto do livro aqui de Hebreus, aqui a galeria dos heróis da fé, né? Eu gosto porque eu vejo aqui pessoas que eram pessoas como nós, como eu, né? Pessoas que tinham fraquezas, que tinham suas dificuldades, suas limitações, né? Alguns com suas fraquezas morais, posso dizer assim, mas que venceram. Ter fé, a Bíblia diz que é um dom de Deus, né? Nós não conseguimos produzir fé. É Deus quem nos concede a fé. E a fé, quando está tudo bem, nós dizemos que tenho fé, né? Quando as coisas estão bem é fácil. As adversidades que Deus permite que aconteçam na nossa vida, é uma oportunidade que Ele nos dá de exercermos e praticarmos a nossa fé. A irmã falou ali da competição, a lição abre ali, né? Em sábado, a questão, né? Comparando com uma competição, um treinamento, né? Nenhum corredor se torna corredor ou um maratonista do dia para o outro. Eu vou fazer uma maratona, né? Ele vai ficar no meio do caminho, né? Com certeza. Eu já fiz algumas provas e eu sei, tu precisa de um treinamento. Como é que nós treinamos a nossa fé? Eu, em particular, digo, né? A comunhão, a entrega, a aceitação do que Deus determina para a minha vida, acreditando que Ele vai prover, né? Quem já passou pela experiência, como eu, né? Que não nasci num lar cristão, e que tinha um trabalho, e que esse trabalho, o meu melhor dia era o sábado. Então, você abrir mão disso, confiando que Deus vai prover, né? E Ele provê, né? Muitas pessoas esperam que Deus acabe providenciando caprichos. Deus nunca prometeu caprichos, né? Mas sim providenciar aquilo que seria da nossa necessidade. Então, as adversidades são oportunidades que Deus dá, porque lá na frente nós vamos precisar, né, desse treinamento, para que a gente possa suportar o que está por vir, né? Quando nós olhamos para aquelas pessoas que estão lá envolvidas naquele conflito, né, irmãos nossos lá na Ucrânia, eu tenho certeza que eles estão depositando toda a sua confiança num momento desesperador, que falta água, falta comida, falta eletricidade, naquele que prometeu estar conosco, né? Então, amém pelas adversidades, né? Amém, pelas irmão. oportunidades que Deus nos dá de exercermos essa fé. Agora precisamos ter um treinamento, para que o dia da prova eu esteja pronto. Obrigada, querido irmão. Afinal é um maratonista, mas não tinha dito nada. Faz só algumas corridas, já percebi. Já percebi. Obrigada, irmão. É verdade. Isto que o irmão falou é verdadeiro e já vamos chegar lá. Como eu estava a dizer, o caminho que Cristo nos traçou é um caminho estreito, que exige abnegação, mas Jesus veio mostrar que isso é possível. Por isso se fez homem e suportou as angústias e sofrimentos em si mesmo. Ele não nos pede nada que Ele já não tenha feito. Nós podemos ter fé em Deus e, como eu estava a dizer há pouco, eu posso ter fé, os irmãos podem ter fé, porque Deus tem fé. Ele mostrou primeiro essa fé. Ele é fiel às suas promessas, Ele é um Deus que não falha. Deus cumpre a sua palavra. No livro de Ellen White, Ciência do Bom Viver, fala disso mesmo e eu vou passar a ler.
São necessários homens de fibra, que não estejam à espera de ver o seu caminho aplanado e removidos todos os obstáculos, tal e qual aquilo que o irmão falou. Não esperem, irmãos, que a nossa caminhada seja em terreno direito. Vamos encontrar pedras, vamos efetivamente guardá-las para um dia fazermos um castelo. Homens que encorajem com zelo novo, ou seja, renovado todos os dias, os esforços vacilantes dos obreiros desanimados. Que bonito! Termos fé para nós, mas podermos com zelo auxiliar os outros. Chegar junto dos outros e dizer-lhes: irmãos, irmão, irmã, não desanimes. Eu também já passei por isso. Eu passei por uma situação semelhante e consegui. Tem fé em Deus. Homens cujo coração esteja inflamado do amor cristão e cujas mãos sejam fortes para a obra do Senhor. Mais uma vez, vou só terminar, irmão, já lhe dou a palavra. Mais uma vez fala aqui que temos que ter o coração inflamado do amor de Deus. Temos que ter uma relação diária com Ele. E mãos fortes para a obra do Senhor. Sim, irmão, a palavra. Eu gostei muito dessa expressão, portanto, do eletrocardiograma, mas o importante nesta questão é realmente a nossa vida será longe de ser uma linha reta, mas entre os picos o que interessa é que nós consigamos ter cada vez um pico mais elevado e nas quedas cada vez menos elevada. E fazendo assim esse percurso, aquilo que se fazia antigamente num gráfico, e nós estudamos na escola, que é marcar, portanto, a bissetriz que vai mostrar se a nossa caminhada é ascendente ou descendente. Apesar dos picos, apesar das quedas, mas o importante é que nós estejamos nesse percurso, com a ajuda de Deus, certamente, vamos lá chegar. É isso mesmo, pastor. Que os nossos picos sejam cada vez menos frequentes e não com quedas tão abruptas. É isso que se procura. É isto que Deus espera de nós. Que arregacemos as mangas e façamos o nosso trabalho e não desanimemos na fé. Que tem de ser renovada dia a dia, irmãos, não se enganem. Não nos enganemos. Tem que ser renovada dia a dia com oração e súplicas. Mas, sobretudo, estudo da sua palavra. Sem comunhão diária com Deus na palavra, não é possível haver comunhão com Deus. A palavra tem que estar todos os dias na nossa vida. Temos que fazer um esforço para que a possamos ler todos os dias. É ela o nosso alimento. Tal como aquele atleta precisa de bom alimento, nós precisamos do alimento da palavra de Deus. Chegamos agora aqui ao dia de segunda, terça e quarta-feira que eu juntei. Vamos falar de heróis da fé. Nesta semana encontramos exemplos maravilhosos de fé. Começamos aqui por o pai de todas as nações, Abraão. Se verificarem, Abraão exerceu fé lá em Ur dos Caldeus, ainda muito jovem, e quando somos jovens mais difícil é deixarmos as coisas às quais estamos apegados. Mas ele acreditou no que Deus lhe disse para sair da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão teve que deixar aquilo que tinha, que era pouco, porque os tempos eram diferentes. Hoje em dia temos tanto e achamos pouco. Antigamente era tão pouco, comparado com os dias de hoje. Abraão exerceu mais uma vez fé. Ele não sabia para onde ia, mas conhecia o Deus que o guiava. E é aqui que é importante focar. Eu não sei para onde vou. Aqueles irmãos que estão na Ucrânia não sabem para onde vão, não sabem onde se esconder. Acredito que existe lá muitos adventistas do sétimo dia.
Eles confiam no Deus que os guia. Os caminhos, aqueles irmãos estão a sofrer horrores. Fazemos ideia porque temos notícias, mas só vivendo aquilo na pele deve ser uma angústia tremenda. Mas eles, acredito, confiam no seu Deus. Já pensaram que exemplo de fé e coragem foi esta de Abrão? Sair da sua parentela, confiar no Deus que o guiava. Mas Abrão volta novamente a ter outro obstáculo, a ter aqui outra promessa de Deus, mas que tinha um obstáculo a ultrapassar. Reparem nas condições físicas de Abrão e de Sara. Idosos. Outra palavra que muitos não gostam, mas eu acho que não tem aqui nada de mal dizer, eram velhos em idade. Mas tinham a promessa de um filho, de um dia Sara poder vir a ter um filho. Abrão já tinha tido ali um percurso, uma curvazita, infelizmente, já tinha um filho, mas não era aquilo que Deus tinha-lhe prometido. Deus tinha-lhe prometido que seria um filho do casamento legítimo com Sara e não com Agar. Reparem nas condições físicas de Abrão e Sara. Qualquer médico que está aqui hoje sabe que se eles fossem junto de um médico e dissessem, irmão, nós queremos ter um filho, o médico se calhar ria deles. Mas não, eles confiaram. Sara era estéril, para além de velha, era estéril. Não podia ter filhos. Mas ele creu na promessa do seu Deus. E outro facto que transparece da fé de Abrão e que eu acho que chega ao máximo expoente é quando a promessa é cumprida, nasce o seu querido filho Isaque. Oh, como devia ser a menina dos olhos do pai e da mãe. Eu não tenho filhos, mas os que aqui estão hoje têm filhos e com certeza que os amam incondicionalmente. Tenho sobrinhos, amo-os incondicionalmente. Por isso Isaque deve ter tido uma alegria tão grande e Sara que devia de transbordar o coração. E mais uma vez Deus lhe diz, meu amigo, vais ter que sacrificar o teu filhinho em holocausto para mim. Já pensaram nisto? Como é que deve ter ficado o coração de Abrão? Despedaçado. Eu não quero imaginar, até, irmãos, estou-me a arrepiar quando isto foi pedido a Abrão. Mas ele não vacilou, ele não voltou para trás. Ele pegou no moço, pegou em 2 servos, no jumento, carregou com lenha e seguiu para a montanha. Que reação teriam vocês, irmãos, e eu, se Deus nos pedisse um sacrifício destes tão grande? Mas como eu disse há pouco, é preciso conhecermos o Deus que nos guia. As dificuldades podem ser muitas, mas se o conhecermos, conseguimos e avançamos e conseguimos atingir o objetivo. Mesmo sem perceber o que estava a acontecer, porque acredito que Abrão ficou atónito e pensou, Deus, então mas tu dás-me o meu filho, era uma promessa, então, e agora pedes-me isto? Abrão não deixou de ter fé nem desanimou. Ele foi até à montanha para sacrificar o seu amado filho. Reparem que na caminhada, Isaque perguntou ao seu pai, ele já era uma criança com alguma idade, conhecia os rituais dos holocaustos, e ele pergunta ao pai, pai, temos o fogo, temos a lenha, mas não temos o cordeiro. E o coração de Abrão, que estava tremendamente apertado, respondeu ao seu filho, não te preocupes, Deus proverá o cordeiro. Para além de ele ter que estar a subir a montanha, levar o seu filho, ele ainda teve que dar uma resposta àquela criança, ainda teve que lhe dizer, não te preocupes, filho, Deus proverá. Que cena era aquela, irmãos? Mas ele tinha tanta fé e conhecia a Deus, que acreditou que era possível, mesmo ele sacrificando o seu filho
em holocausto a Deus, Deus o podia fazer viver. Ele acreditava nisso. Que cena tremenda e que coragem, que exemplo. O que Deus esperava aqui de Abraão e o que Deus espera de todos nós hoje é obediência. Quando Deus pediu aquilo a Abraão, Deus queria que ele tomasse a decisão, que ele avançasse. E ele assim o fez, ele não voltou para trás, nem olhou para trás, nem disse, Deus, não, então agora vou eu sacrificar o filho que tu me deste, aquele que tu disseste que ia ser o meu sucessor, que eu através dos meus filhos e da geração futura, eu ia ser o pai de grandes nações. Fé e obediência estão ligadas uma à outra. Que percebamos isto, irmãos. Podemos ter fé, sem obediência não conseguimos chegar. A obediência, no fundo, é o resultado da fé, é a obra, é aquilo que permite ser revelado e ser visto depois de nós exercermos a nossa fé. No livro de Tiago, não vou ler, mas os irmãos também sabem com certeza de cor, encontramos que a fé sem obras é morta, não vale nada. Terminamos aqui a história de Abraão. Vamos passar para outra maravilhosa história. Moisés. Conhecem tão bem a história de Moisés. Que vida improvável. Que vida... Sim, desculpa. Antes de continuar, deixa-me só fazer a seguinte referência. É que, como há bocadinho o irmão dizia, realmente Abraão foi chamado o pai da fé. Mas ele não teve uma vida perfeita. Ele teve quedas. Ele, no relato bíblico, mentiu. Ele teve alturas em que perdeu a sua fé. Agora, isso é extremamente importante, aquilo que tu disseste. É que quando nós somos obedientes, Deus vai agir. A questão é que muitas das vezes nós queremos que Deus haja agora. Mas temos que ter paciência, porque Deus é que sabe a altura certa para agir. E se nós realmente entregarmos o nosso coração, como tu dizias, claramente, nós entregarmos o nosso coração e nós formos obedientes, ao surgir a dificuldade, ao surgir o problema, Deus vai agir. Podemos ter essa certeza que Deus vai agir. É isso mesmo, David, tens toda a razão. Está ali um irmão que pede a palavra, David, podes dirigir-te lá ao fundo ao irmão, mas só queria aqui completar o que o David tinha dito. Tem toda a razão. Tanto que há uma altura que Deus diz a Deus, sê perfeito, quando ele tem o filho com Agar, quando ele se deita com Agar e quando as coisas não correm bem, porque não era aquilo o plano de Deus, Deus disse, sê perfeito e anda nos meus caminhos. Irmão, sim, faz favor. Só mais um detalhezinho. Quando a gente olha para a história de Abraão, e é o nome aqui em evidência, né? E ele, como pai, imagino que ele deve ter pensado e sentido, né? Enfim, né? As noites que ele passou em claro e lutando com Deus. Mas pronto. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma referência também aqui a Isaac. Né? Porque eu acho que nesse caminho até o local, eu acho que Isaac, eu penso, né? Que Isaac percebeu que ele era o sacrifício. Eu acho que talvez ele tenha entendido. Mas por obediência, amor, confiança, ele aceitou, se deixou ser, né? Ser amarrado e pronto. Né? E quando a gente vê Abraão, eu acho que também, penso que Abraão ele pensou e lembrou do que Deus fez por ele no passado. Né? E a lição faz aqui uma referência sobre isso. Né? Que ele mesmo velho, já com idade avançada, quer dizer, Deus permitiu que depois de tanta idade ele pudesse ter um filho, algo que ele não esperava, nem ele nem a esposa dele. Né? Então, muitas vezes nós nos esquecemos, né? Quando eu olho para isso, penso que nós nos esquecemos do que Deus fez há pouco tempo atrás. Né? E quando nós lembramos, quando a gente tem essa capacidade, Deus nos permite lembrar do que Ele fez, a nossa fé se fortalece. Né? Quando a gente lembra de momentos que foram difíceis, mas que Deus milagrosamente providenciou, né? E pronto, supriu o que nós precisávamos. Né? A gente tem fé para prosseguir. Né? É isso. Obrigada, irmão, pela sua participação. E tem toda a razão. Moisés, estava então agora em Moisés, teve um percurso de vida improvável. No início da sua vida, teve logo uma provação. Ele não sabia, coitadinho, era um bebê, mas teve que ser
colocado num cesto e lançado ao rio para que pudesse sobreviver. Cresceu, rodeado de riquezas, vivia num palácio. Nem sequer podemos imaginar que tipo de riquezas eram. Era a vida de um Cristiano Ronaldo ou mais. Ele era chamado o filho da filha de Faraó. Ele era o sucessor ao trono. As suas qualidades e as suas características pessoais destacaram-se mais que o próprio filho de Faraó, que ele era o sucessor ao trono. Mas resolve aceitar o chamado de Deus e decide que não quer mais participar daqueles cultos pagãos e usufruir dessa riqueza. Mais uma vez, ele abdica de algo. Ele precisa de ajudar a libertar o povo do Egito e deixou o que era provável para agarrar o improvável. Pela fé, ele agarrou e achou que era possível chegar à terra prometida, libertar o povo e apegar-se às promessas de Deus. Ele perdeu tudo o que era visível, ele não se importou. Reparem que aquele jovem tinha tudo o que ele queria. Mas não, ele resolveu confiar, ele exerceu fé quando Deus o chamou. Ele deixou o que era seu para ser errante e receber uma terra que ele não via nem sabia para onde estava. Encontramos essa passagem também em Hebreus 11, versículos 24 a 26. Se quiserem depois em casa novamente ler, podem ler. Sabemos como é que termina a história de Moisés, que não chegou a entrar em Canaã terrestre, mas recebeu a recompensa celestial. Este homem também foi um exemplo de fé. Deixou aquilo que era visível, como eu já disse, para se apegar àquilo que ele não via. Tem que ir ali, fazer um sacrifício e libertar aquele povo que está em grande sofrimento. Este homem também foi um exemplo de fé. Assim, devemos nós fazer a nossa caminhada espiritual, irmãos. Sermos firmes e apegar-nos às promessas da palavra de Deus. Esta semana foi o Dia da Mulher. Dia 8 de março. Não é um dia que eu costumo comemorar, mas como temos nesta lição também uma mulher, resolvi pegar aqui nesta deixa. Vou agora falarmos de uma personagem, uma pessoa improvável desta lição. Sónia, por favor. Antes de avançar para Raab, só em relação a Moisés, e há pouco o irmão Carlos referia isso, a memória e a lembrança. Deus sempre disse ao povo que se devia recordar do percurso que fez. Ou seja, o legado que cada pai, cada filho deve passar é sempre a sua experiência, a sua vivência com Deus. E essa lembrança e essa memória faz com que os nossos filhos também possam crescer na fé. E eu acredito que Moisés, passado algum tempo, deixou de ter convívio com a sua mãe. Mas aquilo que a sua mãe lhe incutiu foram as bases que fizeram com que ele tomasse as decisões que tomou, de deixar um palácio, ir para um deserto, de deixar as riquezas imediatas e pensar que a sua recompensa estava no além. Creio que a nossa vivência também deve se basear nestas memórias, nestas vivências e experiências que Deus nos tem dado e que nos fortaleceram a fé e podermos passar esse legado aos nossos filhos para que mais tarde eles tomem as decisões corretas, sejam o pilar para que eles tomem as decisões corretas. É isso mesmo, Sónia. Obrigada pela tua intervenção. Então agora vou-vos dizer algo, o tempo está a correr rapidamente, vou dizer-vos só algumas características desta senhora e vocês vão me dizer se era assim. Era uma senhora virtuosa, bem comportada e conhecia a Deus. Era isso? Estamos a falar de Raab. Ela tinha estas características? É isso mesmo, irmão. Não tinha nada destas características. Raab era uma prostituta e era pagã. Mas foi um exemplo de fé, por isso ela vem mencionada nesta lição. Vamos ver como é que isso aconteceu. Já devem ter lido com certeza a história de Raab. Ela vivia junto ao muro de Jericó e quando os espias precisaram de ajuda, ela disponibilizou-se a ajudar.
Mas ela não se disponibilizou só a ajudar. Ela mais uma vez exerceu fé e exerceu ação. A fé e a ação paralelo uma com a outra, em conjunto. Ela ouviu falar sobre o povo de Deus e na libertação de Israel e na posse da terra prometida. Esta mulher não só ouviu falar dos feitos que já tinham acontecido no passado, mas também creu do que ouviu falar a respeito de Deus. Esta mulher com certeza tinha ouvido falar da libertação do povo do Egito, da abertura do Mar Vermelho, do maná, do céu e tudo mais. Quando os espias precisaram de ajuda para derrubar de Jericó, ela decidiu agir e ajudar estes homens. Reparem que esta mulher foi outro exemplo de fé. Porquê? Raabe vivia num contexto de pecado. Quantos de nós já não vivemos nesse contexto? Eu também não nasci num lar cristão, nem num lar adventista. Esta mulher, para além de viver no contexto de pecado, era pagã, mas decidiu acreditar que Deus a podia ajudar. Ela creu que Deus tinha agido tão grandemente em outros contextos, como eu já falei, como as pragas do Egito, a saída do Egito e tudo mais, e que Deus também podia ajudar a mudar a sua vida. Vemos aqui que, mais uma vez, Deus pode alcançar qualquer um de nós. Esta mulher não era como Abraão nem como Moisés. Esta mulher era diferente, porque vivia num outro contexto de vida. Mas desde que haja coração aberto e disponibilidade para Ele trabalhar, para Jesus trabalhar, tudo é possível. Não só a vida desta mulher foi poupada, mas também a da sua família. Mais uma vez, ela teve fé e agiu. Passando rapidamente para o dia de quinta-feira e para o dia de sexta-feira. Entretanto, o David quer falar ou alguém quer falar? Sim, David, obrigada. Não é por falarmos de Raabe, mas todos os homens que Deus libertou do Egito viram coisas extraordinárias. Deus abriu o Mar Vermelho, Deus deu-lhes água, Deus deu-lhes mantimento. E quando chegaram ali alguns espias, o relato de 10 foi completamente negativo. Portanto, os obstáculos eram tão grandes que eles conseguiram mobilizar toda a gente no sentido de que não deveriam possuir aquela terra. Esta mulher não viu nada desses feitos, só ouviu, mas, no entanto, exerceu essa fé. Ela creu. De que realmente esse Deus que ela ouvia falar era alguém maravilhoso. Ela então teve esta base de Hebreus 11:1, das coisas invisíveis. Ela não viu nada. Enquanto os outros viram e chegaram a um obstáculo e não acreditaram que Deus os podia ajudar, esta mulher que não viu nada acreditou neste Deus maravilhoso. É isso mesmo, Sónia. Obrigada. O que eu ia dizer é exatamente também de acordo com o que a Sónia estava a dizer, é que nós muitas das vezes achamos que precisamos de milagres para fortalecer a nossa fé, não é? E nós, acima de tudo, o que nós precisamos, como tu dizias no início, nós precisamos é da palavra. A palavra é que nos vai trazer a fé. Não são os milagres. É isso mesmo, David. A Bíblia diz-nos que temos uma grande nuvem de testemunhas. Se lermos a Bíblia, as testemunhas estão aqui. Temos ao fundo outro irmão que quer intervir. Por favor, David. Obrigado. Na verdade, o que eu queria dizer é que, das duas vertentes dos dois comentários que foram dados, nós vimos o histórico, como é que o Abraão também foi chamado. Foi um tempo que o povo estava longe com Deus, mas a família de Abraão em particular era a família que parecia estar um pouquinho mais, ou que adorava um Deus verdadeiro. E Abraão cresceu nessa família com esse aspecto, como já foi comentado, alguém que, de um ponto ou do outro, pessoalmente, era um filho ou uma pessoa obediente no que diz a Deus. Moisés, por causa da mãe, a mesma coisa nós vimos, mas Raabe foi alguém que pessoalmente, como eu acho que duas pessoas aqui já disseram, não cresceu num lar cristão como tal, mas pessoalmente ela tinha, porque muitas das vezes nós, com olhos humanos, quando vimos alguém, o estilo de vida que leva, temos umas conclusõezinhas. Uma prostituta, isso aqui deve ter uma vida aqui, mas não sabemos no interior. O que eu quero pensar é que
ela nunca teve essa exposição desse tipo de pessoa que ela viu nesse desse espião, mas ela ouvia. Pode ser que a vida que ela levava, ela procurava uma oportunidade de poder conhecer esse Deus. No momento que ela o conseguiu, deu todo o coração. E vimos o que aconteceu. Então, acho que tem essa perspectiva. Tem uns que crescem, conhecendo, obedecendo. Tem uns que têm a vontade de conhecer. Todos, Deus nos chama. Obrigada, irmão. Como eu estava a dizer, vamos aqui para o dia de quinta-feira e rapidamente, que o tempo está muito rápido. No meu trabalho o tempo não passa assim tão rápido. Quinta-feira, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No dia de quinta-feira atingimos aqui o auge desta lição. O auge da fé chega realmente com Jesus, depois de termos visto a fé de pessoas que são até consideradas os heróis da fé. Vamos ler aqui o capítulo 12, de 1 a 3, de Hebreus. Alguém pode ler para mim também, por favor? Algum voluntário? Hebreus 12, 1 a 3. Obrigada, irmã. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Obrigada, querida irmã. Queria destacar aqui também, e vamos aqui só ver alguns pontos, já não temos muito tempo. Outra vez aqui nos diz, portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, aqui na palavra de Deus encontramos muitos outros heróis da fé. Temos tantos, podíamos falar de todos os outros, não temos tempo. Mas a lição também só falaria destes, mas podíamos aqui nomear mais alguns. Deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia. Meus irmãos, o pecado atrapalha a nossa caminhada. Não só atrapalha, mata-nos. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela alegria que ele um dia ia ter se conseguisse cumprir, vir ao mundo e cumprir tudo aquilo que lhe foi proposto, quando ele combinou, entre aspas, com o Pai, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus queridos irmãos, Jesus suportou tudo isto, morrer por todos os pecadores para nos resgatar da morte e subiu ao céu. Este é o maior exemplo de fé, o de Jesus Cristo. Digam-me se em algum momento o nosso querido Jesus perdeu a fé, se em algum momento ele desanimou, ele chorou, ele ficou triste. Havia dias que não eram tão bons, mas ele focou-se no alvo, que era a cruz do Calvário. Se Jesus tivesse vacilado ou recuado, e se isso tivesse acontecido, estaríamos todos perdidos, meus irmãos. Não podíamos estar aqui hoje. Se Jesus não tivesse sido o nosso fiador e não tivesse pago o preço do pecado, se Jesus não tivesse conseguido cumprir o plano de Deus, aquilo a que se propôs, deixar o céu, deixar as riquezas, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Como é que ele amou-nos tanto que deu a sua vida por nós? Estaríamos perdidos, mas através do sacrifício de Jesus, hoje podemos continuar a confiar nas promessas de Deus e continuar a alimentar a fé na segunda vinda de Cristo. Vou concluir. Jesus foi chamado o autor e consumador da fé, pois foi perfeito no que fez por nós e no sacrifício apresentado ao Pai. Mais uma vez, e a conclusão desta lição centra-se que tudo está em Jesus Cristo. Sem Ele nada somos, nada temos. A fidelidade de Jesus desafia-nos a sermos fiéis e a permanecermos com fé. Como lemos há pouco em Hebreus 12, 1 a 3,
Neste contexto, concluímos que a fé tem de estar centrada em Jesus e que existe a tal nuvem de testemunhas para nós sabermos o que é que aconteceu no passado e apegarmos às promessas. Agarrarmos as promessas que Deus tem para nós, dobrarmos os nossos joelhos, orarmos e agarrarmos essas promessas, dizer: Senhor, eu creio que Tu podes salvar a minha família, eu creio que Tu podes salvar o meu marido, eu creio que Tu podes salvar os meus filhos. A palavra que encontramos aqui é que também podemos exercer essa fé. Correr com paciência e perseverança a carreira e a maratona. Temos que nos focar no Senhor Jesus. É Ele que nos carrega no colo quando o maratonista, ou nós mesmos, que não fazemos maratonas, temos bolhas nos pés. Quantas vezes eu olhei para trás com bolhas espirituais e via só um par de pegadas na areia. Jesus estava a carregar-me ao colo. O segredo desta caminhada é deixarmos de lado o pecado. Lembrem-se e lembram-se do que Jesus disse a Tomé, encontramos em João 20, 29. João capítulo 20, versículo 29. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. O último texto que vou ler, e é muito rápido, é da autoria de Ellen White. Encontra-se no livro O Caminho para a Esperança. Também está na lição de sexta-feira e os irmãos, se depois quiserem novamente ler, poderão fazê-lo. Deus nunca nos pede para crermos sem nos dar evidências suficientes. Temos aqui na palavra de Deus essas evidências sobre as quais basear a nossa fé. Ou seja, Deus nunca nos pede para crermos sem termos evidências para basear a nossa fé. A sua existência, o seu caráter, a veracidade da sua palavra estão demonstrados num testemunho que apela à nossa razão. E este testemunho é abundante, já vimos isso. Todavia, Deus, e agora quero que ouçam com atenção, meus queridos, Deus nunca removeu a possibilidade da dúvida. A dúvida pode estar aqui, a dúvida pode estar nos nossos corações. Deus deu-nos o livre arbítrio, mas Deus não quer que duvidamos. Deus dá-nos a oportunidade de duvidar, é condescendente connosco, mas o que Ele diz é: a nossa fé deve repousar sobre evidência e não na demonstração. Aqueles que quiserem duvidar terão oportunidade para isso. Infelizmente, se quisermos duvidar, Deus diz: olha, é o caminho que tu escolheste, meu querido. Mas Deus diz mas aqui Ellen White diz mais à frente: mas aqueles que quiserem duvidar terão oportunidade para o fazer, enquanto que aqueles que desejarem realmente conhecer a verdade encontrarão ampla evidência sobre a qual firmar a sua fé. Meus irmãos, que não duvidemos, que o nosso coração possa estar cheio de fé. Poderá a nossa fé crescer dia a dia? Poderá a nossa fé ser aumentada todos os dias? Em Romanos 10:17 diz-nos que sim. Diz-nos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, o desafio que vos deixo neste sábado é que não se distraiam. Pois, sem o estudo da palavra de Deus, a fé e a perseverança, não conseguimos chegar ao desejado galardão. Temos que ter paciência, perseverança, chegar-nos a Deus, ter comunhão com Ele diariamente. Meus queridos, terminei a lição de hoje. Pensem nisso. Deus vos abençoe ricamente e que nos ajude na nossa caminhada. Um feliz sábado. Obrigada.